Uma das condições muito frequentes no atendimento integrativo e que nós pegamos aqui no consultório são os casos de insônia crônica. Insônia crônica que se refere basicamente a um prejuízo da qualidade do sono, seja na hora de induzir o sono, seja na hora de mantê-lo através da indução de um sono REM, e que mantenha um sono renovável, um sono que seja restaurador, um sono que esteja ligado à produção de melatonina. Esse prejuízo funcional numa insônia crônica pode trazer aí um prejuízo muito grande na qualidade de vida dos pacientes. Vejamos a visão integrativa da medicina integrativa, qual é a origem desses processos, né? Quais são as origens possíveis? Porque cada investigação integrativa pressupõe uma análise individual do paciente, dos seus parâmetros bioquímicos, dos seus estados fisiológicos, dos seus estados emocionais, dos seus estados relacionais, laborais e da sua interação com o meio ambiente natural, onde ele vive, habita e perpetua a sua existência nesse planeta. Então, dentro desse contexto integrativo, é muito interessante que a gente busque todas essas origens. No caso dessa paciente que eu estou relatando, ela teve um prejuízo de bastante tempo já com um quadro de insônia crônica. Ela controlava, assim, no início com medicamentos, mas mesmo aumentando as doses cronicamente no uso do medicamento, ela ainda estava com restrições da qualidade do sono, prejuízos que faziam com que ela tivesse despertares noturnos, mesmo com o uso dos medicamentos convencionais usados para controle da insônia, clonazepam, os benzodiazepínicos convencionais, nada disso funcionava para ela. O que a gente percebeu também é que o início do processo, quando fizemos uma avaliação histórica desse quadro da paciente, ela apresentava um prejuízo histórico em relação a uma preocupação com a sua família. Esse prejuízo histórico, assim, de relações pessoais, né, familiares, fazia com que ela tivesse uma piora na qualidade do sono e ela acabou habituando-se a preocupar-se durante a noite, com a chegada dos filhos. Os filhos estudavam numa faculdade à noite e chegavam bastante tarde à noite. E ela nunca conseguia dormir antes que os filhos chegassem. E esse estímulo para a preocupação era gerado por uma condição socioeconômica em que ela vivia. Ela vivia num bairro perigoso e ela jamais conseguiria assim, ter um sono reparador, preocupando-se com a segurança familiar, né, dos seus filhos. Então, eram dois filhos que estudavam em faculdades diferentes, em lugares também perigosos, né, em São Paulo. Era uma paciente lá de São Paulo. E que nas jornadas até a sua casa, até a sua residência, passavam por lugares também igualmente perigosos. E a preocupação natural da mãe, né, nesse contexto de tentar se preocupar-se com a segurança familiar. E isso foi durante 4 anos, foram a jornada de faculdade dos 2 filhos. Um começou 2 anos antes e a outra terminou, então, 2 anos depois. Foram um total de 6 anos, de insônia persistente, né, porque ela, mesmo com os filhos chegando, tinha dificuldade de manter a qualidade do sono, mesmo depois que as crianças, como ela dizia, chegavam em casa, né. Olha que interessante essa situação, é um comprometimento a longo prazo, né, nós tivemos 6 anos de perturbação do sono. É claro que tudo isso também levou a um processo adaptativo de diminuição progressiva da qualidade da glândula pineal. Então, quando nós conceituamos uma insônia crônica, nós sempre relacionamos para um conjunto de modificações da qualidade do sono, que na grande maioria das vezes são produzidas por modificações da capacidade de síntese ou liberação ou interação da melatonina com os seus respectivos receptores. Como a melatonina, ela depende basicamente do substrato que é o triptofano, precisamos suprir triptofano para a glândula pineal, no momento em que ela necessita desse substrato para sua síntese, que é o período da noite, né? Depois da janta, inicia-se uma absorção aumentada de triptofano para o sistema nervoso central, e lá no sistema nervoso central, o pinealócito, então, é capaz de captar o triptofano, convertendo-o em 5-hidroxitriptofano.
Essa conversão de triptofano para 5-hidroxitriptofano, 5-HTP, ela é produzida por uma enzima que é uma hidroxilase, uma triptofano hidroxilase. Essa triptofano hidroxilase tem uma relação direta na sua expressão, na sua síntese proteica, com os níveis de vitamina D. Então, vamos chegar depois lá no processo de tratamento da paciente para recuperar a qualidade do sono dela, só para a gente recordar aí a síntese da da melatonina ao nível da glândula pineal. Então, ele é convertido em triptofano, 5-HTP. De 5-HTP, então, nós temos uma outra reação bioquímica ao nível pinealócito, que converte o 5-HTP em serotonina, e a serotonina, numa reação adicional, é convertida em melatonina. Melatonina é um hormônio que não consegue ser estocado dentro da glândula pineal. Ele precisa, na sua necessidade de liberar, ser produzido imediatamente e liberado na mesma condição de síntese. Então, ele é produzido pelo pinealócito e imediatamente já é liberado no sistema nervoso central. E ali ele atua de maneira local. Então, nós vamos ter a melatonina produzindo uma ação local antioxidante, protegendo, então, os neurônios de um estresse oxidativo aumentado, que acontece durante o dia, né? As pessoas têm as conexões neurais muito mais ativas durante o dia, fazendo conexões, resgatando memória, fazendo procedimentos, tendo foco, vigília, atenção, sentimentos, desencadeando emoções, tudo isso acelera demais o metabolismo neuronal. E que à noite, durante esse processo de reposição energética, de baixo nível de consumo energético, promove então a liberação de melatonina, que faz esse detox oxidativo. Ele limpa os interstícios neuronais com essa atividade antioxidante, sequestra os radicais livres e mantém o interstício neuronal mais limpo, né, desses estados oxidativos. Oxidação essa que pode levar a um comprometimento, muitas vezes, da própria membrana neuronal, diminuindo a capacidade de neurotransmissão. Então, o acúmulo progressivo de formas radicaladas de oxigênio reativo no interstício neuronal é capaz de produzir uma degeneração progressiva da qualidade da neurotransmissão e das conexões neurais, o que na grande maioria das vezes relaciona-se em relação aos sintomas com prejuízos cognitivos, com déficit de memória, com dificuldade de coordenação de determinadas atividades racionais ou mesmo laborais, que estão muito ligados às induções de ligações com os nossos axônios, nos nossos dendritos do axônio, para conectar-se com outros axônios e terminações neurais periféricas no conjunto de links de ligações entre os neurônios, estabelecendo vias neuronais sempre que há uma necessidade para desenvolver uma determinada atividade. Então, esse prejuízo oxidativo, ele é cumulativo na medida que há uma diminuição na produção de melatonina. Nesse contexto, bem interessante nós notarmos também que o mesmo triptofano que é captado para o sistema nervoso central e utilizado para a síntese de melatonina durante a noite, é o mesmo triptofano que é captado pelas células do sistema límbico para transformá-lo em serotonina. E a serotonina, então, estimula os mecanismos límbicos de percepção de recompensas emocionais, de prazer, a sensação também de conforto emocional, né? Que é atribuída a esse neurotransmissor, serotonina. Então, vejam, quando nós temos uma alteração na produção de melatonina durante a noite, nós aumentamos o estresse oxidativo desses neurônios e geramos um prejuízo na neurotransmissão. Quando nós temos uma inversão, ou seja, essa paciente ela tinha essa insônia crônica noturna e, obviamente, durante o dia, para compensar esse mecanismo de cansaço, né, mental, muscular, fadiga emocional que ela tinha durante a noite, ela acabava tendo uma sonolência com picos basais de produção de melatonina durante o dia, o que levava a um quadro de sonolência, de prejuízo ou falta de atenção, dificuldade de concentrar-se e também dificuldades assim em termos de cansaço muscular mesmo. Então, todo esse contexto assim, de deslocamento do eixo de produção para um período diurno da melatonina, ainda que
durante o dia os níveis basais sejam muito baixos em função do efeito negativo, de sinalização negativa que a luz solar tem sobre o pineal ósseo, reduzindo a sua capacidade secretora, produtora e secretora, nós vamos ter aí um deslocamento do uso do triptofano para a manutenção desses níveis basais aumentados de melatonina durante o dia. Obviamente, isso falta lá para os neurônios na produção de serotonina. Então, ela tinha quadros de preocupação durante a noite, insônia constante, dificuldade para manter esse sono, mesmo depois de estabilizado, de iniciado essa jornada do sono, e isso levava também a prejuízos emocionais diurnos. Ela tinha quadros bastante depressivos durante o dia, sonolência, cansaço e esse quadro de depressão. Pensamentos mórbidos, com recorrência de sinalizações negativas em relação às suas atitudes, aos seus comportamentos, às suas ações e a diminuição da falta de recompensa emocional, de percepção de recompensa emocional diminuída. Então, todos esses fatores estavam diretamente ligados às vias neurais de comunicação. Como o processo se alongou por 6 anos, né, e se cronificou, o próprio organismo adaptou-se a esse novo basal de baixa funcionalidade, e aí a paciente não sabia mais o que era realmente uma noite regular de sono, né, ou um dia produtivo, um dia feliz, um dia de trabalho, um dia de concentração. Então, toda essa queixa principal fez com que nós tivéssemos uma necessidade aí de intervir nos quadros fisiopatológicos, conhecendo a bioquímica, conhecendo a fisiopatologia associada ao distúrbio do sono, seguramente nós podemos agora intervir nesse processo, né? Como seria essa intervenção nos protocolos integrativos? Qual a vantagem de estabelecermos um protocolo integrativo em substituição ao processo de indução do sono quimicamente por benzodiazepínicos, como o clonazepam, por exemplo? Qual é a vantagem, né, do protocolo integrativo em relação a esses medicamentos que são apenas tamponantes, que são apenas sintomatológicos? Aqui a ideia do protocolo integrativo é gerar um movimento fisiológico de restabelecer a funcionalidade dessas vias neurais envolvidas tanto na produção de serotonina durante o dia, quanto na produção de melatonina durante a noite. Então, estabelecemos um mecanismo de controle dessas vias metabólicas exatamente para possibilitar que a paciente restabelecesse um padrão funcional adequado. E aí utilizamos, claro, os próprios precursores fisiológicos. Entramos no primeiro mês aí com melatonina, com uma suplementação à base de fitomelatonina, durante a noite, para que o novo basal fosse estabelecido. Então, nós teríamos agora um nível aumentado de melatonina durante a noite. Segundo uma segunda estratégia foi aumentar a suplementação com 5-HTP. Por quê? No 5-HTP poderia funcionar durante o dia como um suplemento, especialmente numa forma farmacêutica super legal que eu vou indicar para vocês, que é a sublingual. A sublingual ela absorve muito mais rapidamente e faz uma transposição para o sistema nervoso central também muito mais rápido, porque não passa pela metabolização de primeira passagem, que é característico do trato, da via de administração oral, né, pelo trato digestivo. Então, a via sublingual é especialmente indicada para esse suplemento. Então, suplementar com 5-HTP significa, durante o dia, que nós vamos fornecer mais elementos para a síntese da serotonina. Restabelece, então, os padrões serotoninérgicos durante o dia. E, obviamente, depois da janta, à noite, no período que antecede o início da jornada do sono, pelo menos 1 hora antes, iniciar também uma ressuplementação com o mesmo triptofano sublingual. Com isso, a gente mantém aí os níveis aumentados na produção noturna de melatonina. Super legal, né? A gente restabelece o padrão fisiológico funcional dos neurônios, tanto os serotoninérgicos quanto os melatoninérgicos. E aí a gente consegue, na via pineal, aumentar a produção de melatonina e estimular o próprio receptor de melatonina com a suplementação com fitomelatonina. Então, a gente restabelece o padrão fisiológico e ativa o receptor ao mesmo tempo. Importante também que nesse processo seja suplementado com níveis de vitamina D. Olha que legal.
Vitamina D, porque a vitamina D estimula as hidroxilases, a triptofano hidroxilase, a tirosina hidroxilase, que são essenciais para a síntese no pineal ósseo da melatonina, no sistema límbico da serotonina e também no sistema de foco, vigília e atenção, para a síntese aí da tirosina hidroxilase, para a síntese de noradrenalina. Então, aumentava a foco, vigília e atenção e também melhorava a condição depressiva durante o dia que ela estava apresentando. Restabelecido o padrão fisiológico adequado, a paciente suprime, claro, os seus sintomas. E aí tem uma noite tranquila, tem um restabelecimento funcional. Por quê? Porque a melatonina, além de controlar o ciclo circadiano, estabelecer um mecanismo dinâmico de controle do ciclo circadiano através da indução de uma jornada do sono durante a noite, pelo menos 8 horas, e uma jornada diurna, e estabelece aí um padrão energético funcional adequado para a produção metabólica celular de todas as funcionalidades celulares, é necessário para que o paciente tenha uma qualidade de vida ideal, né? A saúde plena passa por um funcionamento pleno dos sistemas endócrinos. E veja, quando a gente restabelece o padrão de produção de melatonina no sistema nervoso central, via estímulo dos pinealócitos, nesse momento em que a pineal começa a aumentar a produção de melatonina, ela suprime a atividade do eixo hipotálamo hipófise adrenal, a gente reduz a ativação da adrenal durante a noite. E óbvio que essa redução na produção de cortisol diminui o evento excitatório central, tranquiliza a paciente, diminui também o consumo energético durante a noite e permite que haja uma diminuição do gasto energético funcional da adrenal, mantendo as suas características para a liberação do cortisol no momento em que ele precisa de fato ser liberado, que é no período matinal. Então, quando nós temos um reequilíbrio fisiológico da produção de melatonina, pela diminuição da incidência luminosa, pela suplementação com os elementos chaves no processo de síntese bioquímica da melatonina, e com uma ativação direta dos receptores por uma melatonina exógena, uma fitomelatonina, seguramente a gente restabelece também o controle endócrino dessa paciente. E aí, vejam que só essas alterações nos protocolos do sono que a gente induziu com ela, claro, depois a gente entrou com aromaterapia, que é uma paliativa excepcional, assim, um complemento essencial para uma jornada de sono. Então, a fitomelatonina, mais a estimulação da síntese das enzimas envolvidas no processo do próprio hormônio, mais a suplementação com 5-HTP, mais a aromaterapia com óleo de lavândula, officinalis e o óleo de citrus sinensis, laranja doce, sensacional. A gente induziu ainda para estimular ainda mais a jornada do sono, nesse protocolo para paciente com um chá de valeriana officinalis, um chá mix, né, um chá super legal, valeriana mix, que faz uma composição com camomila, com canacidreira, com melissa e também a valeriana como uma planta medicinal chave no processo de estimulação da via GABAérgica. Então nós tínhamos aí um sistema GABA agora funcional, que estimula a produção do pinealócito, porque deprime as funcionalidades excitatórias centrais, e com isso gera um mecanismo de regulação funcional da atividade do pinealócito. E aí todo o resto vira rotina bioquímica, né? Vira rotina hormonal, funcionando de maneira adequada. Olha que importante que é a melatonina, né? Nessa jornada do sono, e que estava sendo prejudicada por toda essa fadiga pineal, né? Durante esses 6 anos crônicos da nossa paciente. Essa paciente, então, ela apresentava prejuízo no sistema cardiovascular, ela tinha picos pressóricos durante o dia, quadro de arritmia, inclusive. Por quê? Porque a melatonina é capaz de controlar a reatividade cardiovascular. E aí, quando nós temos uma diminuição na produção de melatonina, os controles aí, os picos pressórios, as regulações contráteis ou mesmo disparo de potenciais de ação nos nodos sinatrial e atrioventricular
acabam estimulando, gerando esses descontroles, descompassos, né, no processo de regulação fisiológica do sistema cardiovascular. Ela tinha gripes de repetição, tinha prejuízos, inclusive infecciosos vaginais, tinha quadros de infecção de repetição, infecção vaginal, quadros respiratórios, gripes, e resfriados, muito frequentemente. Pelo menos, como ela dizia, era igual a telecena, uma vez por mês ela era sagrada, assim, desencadeava um quadro de candidíase vaginal e um quadro de gripe também, de infecções respiratórias. Então, esses dois fenômenos estavam muito relacionados com a perda funcional da atividade de imunidade celular, que é estimulado também pela melatonina. Então, a melatonina faz esse controle perifericamente, atuando sobre o sistema de controle imunológico, de melhorar a resposta TH1, que é uma imunidade celular. Olha que legal, a gente tem agora um hormônio que regula a capacidade de defesa do nosso organismo por ativação macrofágica, aumenta a atividade dos macrófagos residentes nas mucosas e melhora a nossa defesa imunológica. Sensacional, né? Veja, ela tinha também um quadro, segundo ela, de envelhecimento muito rápido. Ela, nos 6 anos, ela teve um declínio assim na qualidade de pele, cabelos e tecidos conjuntivos que era desesperador. Rugas de expressão e qualidade assim na vitalidade da pele muito, muito grande. Ela teve um prejuízo gigante. E aí a gente investigou a origem desse sintoma também, né? Melatonina. Melatonina estimula a secreção de GH, do hormônio de crescimento durante a noite. Então, no momento em que ela é estimulada para ser liberada, ela age diretamente na hipófise, estimulando a secreção do GH. E o GH, ele vai até o fígado e estimula a produção endógena de IGF-1. IGF-1 e GH são os hormônios relacionados à renovação celular. E por isso é à noite mesmo que se restabelece os padrões de renovação de tecidos, renovação celular, né? E aí, nesse contexto, se nós diminuímos a produção de melatonina, reduzimos a secreção de GH, diminuímos a produção de GF1 e diminui, obviamente, a reparação tecidual. Células de epiderme deixam de replicar, tecido conjuntivo deixa de restabelecer o seu padrão funcional, cabelo, pele, unhas, tudo isso entra em prejuízo funcional por falta de IGH ou IGF-1, que são os dois hormônios relacionados. Então, nesse contexto também, nesses 6 anos que ela estava apresentando, ela já estava num processo de fadiga adrenal, muito claro, porque se ela não tem um sono reparador, lembrem-se de que melatonina é antagônico fisiológico de cortisol, porque aumentando melatonina diminui a atividade de liberação de cortisol. Já quando diminui melatonina, aumenta a atividade de liberação de cortisol. Então é por isso que durante os 6 anos ela persistentemente no estado de alerta que ela estava esperando os filhos ou mesmo depois que os filhos chegavam, ela mantinha-se no estado de alerta constante. Esse estado de alerta fazia a ativação pela percepção de perigo eminente, né, fazia ativação do sistema simpático que mantinha funcional a adrenal durante um determinado período de tempo, mas a adrenal não aguenta trabalhar de maneira persistente, ela entra no processo de fadiga muito rapidamente, depois de um pico de hipercortisolismo, de aumento da secreção de cortisol, ela acaba entrando numa falência que diminui a produção e liberação matinal. Por isso, aquele cansaço matinal que ela tinha durante o dia, aquela sonolência, uma perda funcional também da capacidade de força muscular, do raciocínio lógico-cognitivo, tudo isso diminui pela diminuição do metabolismo basal celular e pela geração de uma disfunção adrenal, uma fadiga adrenal. E a isso levava a fadiga mental, fadiga muscular e a uma fadiga hipotalâmica também, né? Claro, porque é o hipotálamo que inicia todo o processo de controle da ação final sobre a córtex adrenal na liberação do cortisol. Então, todos esses processos estavam acontecendo porque ela não tinha um sono reparador. Toda a origem do processo estava, então, diretamente ligada
a produção de melatonina durante a noite. Quando nós estimulamos esse processo de maneira fisiológica, dando suporte, dando suplementos, dando os precursores, estimulando a via de ativação da pineal, nós geramos uma regulação funcional de todo o processo e aí a paciente voltou a ter uma vida normal. Controle desse processo de restabelecimento funcional, 6 meses de tratamento. 6 meses de tratamento. Ela estava tomando medicamento há 6 anos. Medicamentos para dormir há 6 anos. E vinha só ladeira abaixo. O que a gente fez? Restabelecer um padrão funcional. E é isso, pessoal. A medicina integrativa é muito, muito capaz de reverter os processos alterados fisiopatológicos. Porque o foco é, de fato, no controle da manutenção da integridade fisiológica nutricional, de oligoelementos, a reposição de cofatores bioquímicos para que haja um funcionamento adequado do processo celular e de tratamento das alterações fisiopatológicas com processos integrativos, como no caso da fitoterapia, que entra com uma capacidade incrível de controle desses processos fisiopatológicos. Regulação fisiológica é o nosso objetivo aqui na medicina integrativa. Nos vemos no nosso próximo caso. Forte abraço e até breve.